com a Etel, né? Ela é responsável aí pela promoção do Scorpions, né? Um cruzeiro aí de expedição, né, Etel? Me corrija se eu estiver errado. Exatamente. É um produto que, desde que eu trabalho com turismo, sempre a gente está tendo solicitação. É um produto que a gente vai começar a explorar com um pouco mais de ênfase, né, a partir desse treinamento. Então, espero que a gente aproveite bem as explicações da Etel, que é uma expert no assunto aí. Etel, está com você agora aí. É um prazer falar contigo. Obrigada. Que seja Bom o início dia a todos. Bom dia a gigantesco nosso aí. todos. Obrigada pelo interesse de conhecer um pouquinho mais do que é o mundo Scorpios, tá? O mundo Scorpios, tá? São cruzeiros, como disse Andresito, são cruzeiros de expedição diferente do que vocês estão acostumados a conhecer, tá? Vocês talvez vendam aquele transatlântico. Nós não, somos barcos menores, tá? Que por ser menores, conseguimos chegar em lugares muitas vezes inabitados pelo homem, tá? Eu vou apresentar a primeira rota, que seria a rota Chonos. O que é Chonos? Chonos eram os primeiros habitantes dessa região. Então, em honor a eles, foi colocado o nome de Chonos nessa rota, tá? Esse é um cruzeiro, tá? Que dura 6 dias, 5 noites. Ele opera de outubro até abril, todos os anos. O ponto alto desse cruzeiro é a visita ao Glacial San Rafael, tá? Mesmo assim, nós visitamos alguns povoados muito simpáticos que tem ao redor, tá? A temperatura da Rota Chonos, na primavera, entre 8 e 15 graus, e no verão, de 12 e 22 graus. Porém, tá? Dentro do barco, nós temos uma temperatura ótima que dá para vocês andarem em manga de camisa, tá? Então, vocês não se preocupem, que só precisam um agasalho quando vamos sair fora. O primeiro povoado a ser visitado é Kemchi, tá? Aqui vocês veem os palafitas, que são muito bonitos, esses palafitas, muito colorido. É um povoado de pescadores e de construtores de barco, tá? Um local muito bonito, temos um museu muito simpático do Francisco Coloane para visitar, é a nossa primeira parada, tá? Após saírem de Puerto Montt. O que eu não falei antecipadamente, a Rota Chonos, ela começa e termina em Puerto Montt. A segunda parada é em Puerto Aguirre. Esse povoado é muito simpático. Mesmo que ele está isolado, conta com toda a infraestrutura de uma cidade grande, tá? Tem boas escolas, conexão com a internet, um bom comércio, tudo que a cidade grande tem, porém, eles têm o privilégio de um cenário maravilhoso e mágico, como vocês podem ver na foto, tá? Durante a navegação, nós passaremos por vários locais, entre eles o islote Barrientos, tá? Nesse islote, a gente desembarca, tá? Nós vamos desembarcar, vamos a subir em um barco Hércules. Todos os desembarques não são nesses barcos de borracha, e sim em barcos a motor, muito seguros, inclusive quando tem chuva, nós colocamos uma capa em cima, um teto, para que os passageiros não se molhem e possam desfrutar da descida, tá? Para visitar e conhecer essa fauna marinha, tá? Desculpa que estou com o meu telefone, eu vou desligar isso aqui, porque eu não quero ser interrompida por nada, tá? Me desculpe, tá? O ponto alto dessa rota é o Glacial San Rafael, tá? Nós temos essas torres enormes, tá? Que chegam a medir até 60 metros de altura, tá? Esse glacial é considerado o glacial mais próximo do Equador que chega ao mar, tá? Isso é muito importante. Aqui fazemos o tradicional drink com gelo milenar, tá? Vocês podem ver, esse é nosso barco Hércules, vocês veem que eles têm um teto aqui para abrigar os passageiros, tá? Mesmo assim, a gente precisa descer bem agasalhadinho, porque na Patagônia sempre é frio. Mesmo nos meses de verão, é um vento geladinho.
Voltando de São Rafael, nós passamos no Fiord e Termas de Quitralco. Quitralco é uma propriedade do Scorpios, exclusiva do Scorpios. Aqui nós temos banhos termais, temos 2 piscinas ao ar livre, tá? Essas piscinas estão a 30 e poucos graus de temperatura, muito agradáveis. Aqui também desfrutamos de um delicioso churrasco patagônico, tá? A gastronomia é sempre um ponto muito importante a ser destacado nos cruzeiros Scorpios, tá? Isso começou desde seu fundador, o senhor Cochifas. Ele comandava a rota e sua esposa era a encarregada de preparar o menu para os passageiros. E sempre foi muito elogiada. E seus pupilos, tá, seguem a mesma tradição, tá? Seguindo utilizando os mesmos produtos e as mesmas receitas que ela deixou, tá? Também é muito fácil ver no Ilhote Conejos, tá? Essa fauna marinha maravilhosa, inclusive o pinguim patagônico, tá? Como vocês podem ver. O pinguim patagônico de Magalhães é diferente do pinguim rei que vocês muitas vezes veem em outros catálogos. Esse é um pinguim mais pequenininho, esse mesmo pinguim que muitas vezes migra até o Brasil na época do acasalamento, na época das crias, né? Retornando, a última parada, antes de retornar a Puerto Montt, é Dalcahue. Dalcahue vem da palavra dauca. Dauca eram esses barquinhos construídos pelos nativos, construídos com 3 madeiras, tá? Dos lados e ao fundo, tá? Por isso a cidade de Dalcahue. Dalcahue é uma cidade muito simpática, muito urbana. Aqui encontraremos muito artesanato feito de madeira e de lã, tá? Especialmente de lá, aquelas mantas bonitas, tal. É muito simpático. Aqui passaremos a tarde toda para poder comprar, para poder ir até o caixa eletrônico, fazer alguma coisa. Durante a navegação, nós temos Wi-Fi somente nos bares, tá? Então, aqui na cidade, as pessoas vão poder utilizar o Wi-Fi com mais tranquilidade, tá? Como eu falava para vocês, a gastronomia é o ponto alto dos cruzeiros Scorpios. Aqui vocês veem esse churrasco patagônico. Isso só é possível em Quitralco, onde nós estamos em terra. No resto da rota, nós vamos desfrutar de frutos do mar, de carnes. Todos os dias, no café da manhã, tem um garçom que é encarregado da sua mesa, vai lhe contar o que será servido no almoço. Caso você tenha alguma restrição, é o momento de falar assim: eu não consumo frutos do mar, eu não consumo isso, não consumo aquilo. Então, será preparado uma coisa especial para você, tá? Nos nossos cruzeiros está incluído a pensão completa e o bar aberto. Isso é muito importante e todas as excursões não se cobra absolutamente nada adicional dentro da rota dos cruzeiros, tá? A bordo, nós temos algumas palestras, tá? Os guias, à tarde, utilizam os bares, ou você pode também assistir desde sua cabine. Temos uma TV muito boa, e podemos assistir para saber o que será visitado no dia seguinte. Qual é a história, qual são os pontos altos, quais são os cuidados que precisamos ter, tá? Mesmo que essa rota é muito tranquila. Essa rota é diferente da rota caguesca, que vamos ver que exige um pouquinho mais de esforço. Não muito, mas um pouquinho mais de esforço. Essa rota é muito aconselhada, especialmente para as pessoas da terceira idade, tá? Essa rota é feita com a Scorpios 2. O Scorpios 2, tá, tem uma capacidade para 106 passageiros, são 53 cabines, é um pouquinho maior que o Scorpios 3 em número de cabines, tá? Nós temos 5 decks, tá? Todas as cabines são 100% equipadas, todas elas têm banheiro privativo, música ambiente, interfone e TV. Tá? O que me chamou muito a atenção nesses barcos é que o banheiro é muito grande. Eu já conheço outros barcos onde o banheiro é pequenininho. Aqui me chamou a atenção que é um banheiro grande, espaçoso.
tá? Temos 2 bares, tá? Aqui, Trauco e São Rafael. Eles estão abertos a partir das 11 horas da manhã e até meia-noite, tá? E temos uma ampla sala de jantar, que vamos conhecer logo a seguir. A cabine de comando é uma cabine aberta para os passageiros, tá? A diferença de outros cruzeiros é que os passageiros poderão chegar aqui, ficar aqui conversando com o capitão, conhecendo a rota que estamos fazendo, tá? Conhecendo as aventuras que eles viveram, que vivenciaram, com eles e com os guias, tá? Os 2 bares, o Balque Trauco e São Rafael, como eu falei para vocês, ele está aberto à disposição dos passageiros a partir das 11 horas da manhã. Quem quiser ler, também aqui temos uma ampla biblioteca, tá? Para saber um pouquinho mais da rota e das cidades, tá? Esse restaurante, tá? O passageiro, quando chega, ele escolhe a mesa em que gostaria de ficar o resto do navio, porém não escolhe a cadeira. Por quê? Porque a gente quer que os passageiros fiquem girando. Para quem ficou na janela, depois possa dar a oportunidade de outro passageiro poder desfrutar também da janelinha, tá? Esse restaurante à noite se transforma no palco de entretenção. À noite temos dança, temos bingo, temos uma série de entretenções muito, muito agradáveis, tá? Como são as cabines do Scorpios 2? Nós aqui temos o Deck Atos, que oferece uma cabina dupla, tá? Com uma cama de casal de 1,50 m por 2 metros, tá? É uma cabine super confortável. Desse tipo de cabines, na categoria Atos, temos 3 cabines, tá? Aqui no Deck Olimpo, temos uma opção maior, tá? Temos cabines duplas, Suite Master, tá? E Junior Suite. Eu coloquei nessa foto para vocês os números das cabines e a metragem de cada uma delas. Por quê? Quando você receba a reserva, vocês vão poder comparar e saber como é sua cabine. Mesmo que a gente sempre vai passar a imagem, mas vocês precisam ter toda a informação. Ou quando estão oferecendo para seu passageiro, vocês precisam informar, olha, a cabine dupla é uma cabine que a cama é encostada na parede. Olha, na Suite Junior, a cama tem entrada pelos 2 lados. Na Suite Master, nós temos uma janela panorâmica, tá? Essas informações eu acho que são muito importantes para seu passageiro, tá? Na parte não, todas as cabines são com cama dupla. Essas camas têm 1,35 m de largura. Dá para dormir 2 pessoas tranquilamente. Então, se tiver passageiros que queiram ficar 3 ou 4 pessoas compartilhando cama, tá? Nós temos no tarifário o preço da pessoa adicional, tá? Mas sempre sob solicitação. Camas adicionais temos, porém são um número limitado. Então, sempre temos que perguntar se há disponibilidade para uma cama adicional para colocar no quarto. Na cabine Acrópolis, temos esses 3 tipos de cabines, tá? Mesmo que temos só uma, que tem uma cama de casal, mais uma cama de solteiro, tá? Para dormir tranquilamente um casal com um filho, né? Temos a outra Twin Bed, a 207, que só comporta 2 passageiros, e temos as outras, tá? Que podemos comportar até 4 passageiros sob solicitação. Todas essas cabines que eu mostrei até agora têm janela. Isso é bem, bem importante que vocês saibam que elas têm janelas. Porque, por exemplo, agora na categoria Atenas, são cabines que não têm janela. Não é porque elas estejam abaixo da água, e sim por um motivo de segurança. Nós vamos navegar por canais e fiordos onde temos blocos de gelo. Então, de repente, um bloco de gelo pode bater na janela e assustar o passageiro. Então, por essa razão, a gente, nessa categoria, nós não temos janela, tá? Elas são compostas de uma cama de casal, cama de solteiro, no caso das cabines 105, 106, 108 e 118, e as outras são 2 caminhas direto, que comportam até 4 passageiros também. Como se calcula as tarifas disso aqui? Essa aí vocês têm as saídas, tá? A saída é sempre aos sábados e retornamos à quinta-feira, tá? Essas são as saídas que estão atualmente, tá?
O passageiro em duplo são as primeiras tarifas que vocês têm no tarifário de vocês. Porém, eu fiz questão de colocar quanto que o passageiro paga em single, para utilização para ele, a cabine sozinha. Na cabine Atenas temos um valor diferenciado para o single. Porém, nas outras categorias, a ocupação em single é exatamente o dobro da tarifa do preço em single, tá? E vocês também têm aqui o passageiro adicional. Vocês veem que nós temos Atenas, Acrópolis com janela, Partenon com janela, Olimpo com cama de casal, Olimpo com suíte júnior, Olimpo com Master Júnior, tá? E Atos, que são cabines externas, tá? Com vista, com janela, porém, a saída da cabine Atos é para o corredor logo a seguir. As outras é para um corredor interior, tá? Mas a Olimpo e a Atos, elas saem diretamente para o deck, para fora, não para o corredor. Temos também as tarifas de alta estação, o mesmo critério, tá? A mesma saída ao sábado, retornando às quintas-feiras. Aí estão as tarifas. O que está incluído? Pensão completa, café da manhã, almoço, chá da tarde, jantar, bar aberto e todas as excursões descritas no programa. A política para as crianças varia de acordo com a rota. Nessa rota, por exemplo, as crianças de 1 a 5 anos são grátis, utilizando a mesma cabine que os pais, tá? E compartilhando a cama com os pais. De 6 a 11 anos, tem 50% de desconto, também compartilhando cabine com 2 adultos. E o quarto passageiro em base quádrupla, somente para crianças até 11 anos, tá? Compartilhando cama. Se você está levando, a recomendação nossa é que você sempre faça chegar seu passageiro um dia antes da saída. Por quê? Porque nós temos atraso de voo, temos alguma greve, temos algum problema. Então, sempre é importante que o passageiro chegue no destino uma noite antes. Vocês podem optar por ficar dentro do barco, tá? A tarifa é de $160, tá? Está incluída a hospedagem, o jantar e o café da manhã do dia seguinte, tá? Ou vocês podem deixar também em algum hotel próximo, tá? Seja em Porto Montt ou em Porto Varas. Porto Varas fica a 20 quilômetros de Porto Montt. Então, vocês podem optar qual seria a melhor opção para seu passageiro. A taxa marítima é de $70, tá? E, como eu falei para vocês, a temporada é de outubro até abril, tá? Agora vamos conhecer um pouquinho o vídeo, tá? Dessa rota, que eu acho que é muito importante. Você vai me falar se vocês conseguem ver esse vídeo. Vocês estão conseguindo ver essa tela? Estamos sim. Sí. Vamos lá, vamos. Não, perdão. Ethel. Sí, Ahí aquí, está el capitán. sí, sí, el capitán é o pai da Ana Maria. Sí, sí. E aqui entrou o vídeo errado. ¿Ese ahí está bien ahora? Agora sim, esse aqui vocês conseguem. Sí. Solo no tiene sonido. Não tem sonido? No, pero a veces pasa eso, Ana. No te preocupes, Ethel, no te preocupes.
Esses são os barcos Hércules que vocês viram. Esse é um museu de Francisco Coloane, tá? Muito simpático. Pessoal, tá sem som? O vídeo, O vocês não vídeo estão... sí, Irene. Eu vou Depois- mandar esse vídeo para vocês. Exato, aí depois a gente passa para vocês. Pessoal, tá sem som. Sim, é uma pena que vocês não Sim. conseguem ouvir. Por alguma questão de configuração, vocês não conseguem ouvir. Mas depois a gente vai mandar para vocês. Sim. Não fiquem preocupados. Uma pena. Esse churrasco patagônico é Aham. desfrutado em Quitralco, quando nós estamos em terra, no restaurante do Scorpios. Quem que levantou a mão foi Domingos? É que eu vi que não estava saindo som, mas depois eu escutei vocês comentando que não estava saindo áudio. Pois é. Ah. Acontece em algunos vídeos Agora, que... mas saiu no final ou nada? Nada, mi querida, nada. Mas aí você manda para nós Eu mando, claro. né, o endereço direitinho, porque esse vídeo está no Facebook também? Não. Também está, tá? Então, Também por está. por Sim. isso. Não, mas esse eu não baixei do Facebook, não. Ah, tá. Esse eu baixei diretamente lá do... Agora nós vamos conhecer a segunda Rota. rota, tá? Ok. E a rota, vamos descobrindo a rota Cahuéscar. Perfeito.
Vocês conseguem ver ele aqui? Sí, sí, meu bem, eso sí. Perfeito, tá? Rota Caguesca, tá? É um cruzeiro de 4 noites. Olha só que bonita a arte que a Susana me mandou, tá? Personalizada, tá? Nosso marketing é muito bom. Não, muito bom, muito bom. Nossa parceria com a BRT é muito forte, tá? Eu sei que tem alguns agentes de viagens juntos aqui, tá? Eu quero comentar isso com vocês, que nosso marketing realmente, nossa parceria é muito boa. E é de longa data, não é de hoje, né? Tá? Vamos descobrir a Rota Caguéscar. A diferença da Rota Chonos, a Rota Caguéscar vai nos levar a lugares intocados pelo homem, tá? E vai exigir um pouquinho mais de esforço. Não é muito, mas um pouquinho mais de esforço, tá? Porque nós vamos caminhar por lugares maravilhosos, tá? Nós temos dentro do nosso leque de opções 4 rotas. A Rota Beliche, que é uma rota que ela opera somente no inverno, e visita as Ilhas de Chiloé. É um cruzeiro de 2 dias, 2 noites, muito curtinho, só que para o mercado brasileiro é um pouquinho complicado vender, eu explico por quê. Porque nós só saberemos se o barco vai sair ou não 30 dias antes da saída. Então, para organizar todo, aéreo, hotéis antes e depois, acaba ficando um pouquinho complicado, tá? Mas está disponível. A Rota Chono, que nós acabamos de ver agora, a Rota Caguéscar, tá? Que vamos conhecer agora, e a Rota Nômades. A Rota Nômades opera somente 2 vezes no ano, tá? Eu vou contar um pouquinho quais são os lugares que visita, porque é operada através do Scorpios 3. Então, antes da temporada do Caguéscar, tá? Ele vai de Puerto Montt até Puerto Natales, no mês de outubro, e uma vez terminada a temporada do Caguéscar, ele retorna para ficar ancorado em Puerto Montt. Então, fazemos a rota inversa de Puerto Natales até Puerto Montt. Tá? A Rota Caguéscar é um cruzeiro de 5 dias, 4 noites, sai e retorna a Puerto Natales, opera de outubro até abril, navegamos 505 milhas. Qual é a diferença? É que nós temos muito contato com a fauna marinha, com a flora local. Tá? Visitaremos belíssimos fiordos, belíssimos glaciais, tá? Vamos caminhar em algum deles, tá? E a temperatura na primavera é de entre 5 e 12 graus, e no verão entre 12 e 19. Você vai falar assim, que bom, no verão é mais gostoso, porém, lembro vocês de que no verão, na Patagônia, nós temos muito vento, e às vezes o vento deixa a temperatura um pouco mais baixa, tá? Então, um ponto alto que nós temos no verão. No verão, nós chegamos a ter um dia de 20 horas, tá? Isso acontece tanto no Polo Norte como no Polo Sul, de ter um dia mais longo. Então, podemos fazer muito mais coisa, muito mais excursões externas, porque temos um dia mais longo. A nossa navegação começa navegando através do glacial Guilar, que nós podemos ver, são lugares estreitos. Então, quando nós falamos de um cruzeiro, um transatlântico, ele não poderia entrar por esses locais. Só é possível barcos pequenos como o nosso, tá? Então, nós navegamos por esse local. Para que vocês tenham ideia, tudo isso era glacial. Tudo isso estava coberto pelo glacial. Porém, ao longo dos anos, o aquecimento global vai mostrando uma natureza diferente, tá? Mais coloridas, tá? Descemos no nosso barco Hércules a motor, porém, nesse caso, no fiordo Guardramiro, nós não descemos, porque nós temos nossos habitantes aqui e nós deixamos eles quietinhos, só admiramos ele de longe, tá? Visitamos também o Glaciar Amália, tá? Tudo isso também era glacial, vocês veem as pessoas caminhando, tá? Não exige tanto esforço, porém, exige que você vá vestido com um calçado antiderrapante, por exemplo, tá? Para você poder caminhar aqui sem problemas e levando sempre um bastão para se ajudar. Glaciar El Brujo, essa é uma parede que eu não me canso de olhar. Ela tem 60 metros de altura, tá? E maravilhosa. Você se sente
tão pequeno nesse local. Nós chegamos no Fiord Calvo. Esse barco aqui, ele é um quebra-gelo, tá? Isso, a gente chama ele de Capitão Cochifas, esse barquinho aqui, é um rompe-gelo. Para quê? Para que a viagem seja 100% segura, porque num glacial, num Fiord Calvo, onde temos muito gelo, se não tivermos essa ferramenta, seria muito fácil ficar atascado e não poder sair, né? Então, temos toda essa segurança a bordo. Aqui nós vamos fazer o tradicional brinde com whisky milenar, tá? Vamos navegar também pelo Fiordo das Montanhas. Lamentavelmente, vocês veem ele sem absolutamente nada de gelo, tá? Mas, porém, uma paisagem belíssima. Geleira Alsina. Glacial Vernal, também nós vamos descer, vocês veem que incluso tem pessoas maiores, vocês não veem só molecada nessa rota, tem muita gente maior que se interessa por fazer essa rota e eles desfrutam demais essa rota, tá? Essa fotografia eu coloquei nós vemos o que tem feito o aquecimento global. Essa lagoa nasce do desgelo do glacial. Tá? É uma paisagem bonita, porém tudo isso era glacial. Tudo isso estava coberto antigamente pelo glacial. Tá? Essas pedrinhas soltas que vocês veem aqui é o que nós chamamos de morrena. Tá? Quando o gelo sai, dá origem a essa paisagem linda e colorida que nós vemos aqui. Tá? A gastronomia a bordo também é um ponto alto. Aqui nós não temos o churrasco patagônico da forma que nós vimos na rota anterior. Porém, nós também vamos desfrutar de um cordeiro, porém feito no forno tradicional. Tá? O vinho chileno, tá? Utilizamos as melhores marcas para oferecer para os passageiros. E como eu falei antes, se o passageiro tem restrição alimentar, na ficha você já informa que o passageiro pode ser alérgico a camarão, pode ser alérgico a alguma coisa, ou o passageiro é vegetariano, é importante saber. E o dia que o garçom vai contar para a gente qual será o menu do dia, aí a pessoa fala assim, eu não como isso, eu não como aquilo, e aí, sem dúvida, será atendido da melhor forma possível. Os guias especializados, eles fazem palestras a bordo e em terreno, tá? Vocês veem aí a Fernando falando um pouquinho do que é a região, tá? Esse menino, ele está na empresa desde que a empresa foi fundada. Ele começou menino na empresa, então ele cria de Dom Constantino Cochifas, tá? E ele faz a função dele muito bem, tá? Essa navegação nós fazemos a bordo do Scorpios 3. O Scorpios 3, ele tem uma capacidade máxima de 92 passageiros, tá? 46 cabines. As cabines são mais amplas do que essa que a gente viu anterior. Porém, as camas são menores, tá? Isso é importante que vocês deem uma olhadinha na distribuição das camas. Também temos 5 decks, tá? Todas as cabines totalmente equipadas com banheiro privativo, música ambiente, interfone, TV. Temos camas queen, cama de casal e cama de solteiro. Temos 2 bares e a sala de jantar. Essa é a cabine de comando, onde vocês poderão visitar quantas vezes vocês quiserem. Tanto a cabine de comando como a sala de máquina está aberta para os passageiros. Só precisam falar com o guia a bordo, tá? Para poder visitar a sala de máquina. A cabine do comando não precisa agendar nada. Os 2 bares que estão abertos a partir das 11 horas da manhã e até meia-noite. Tá? Aqui vocês podem beber tanto bebidas alcoólicas, bebidas soft, refrigerante, o que vocês quiserem. Ou simplesmente um vinho. Me chamou muito atenção na minha última viagem, que eu nunca tinha experimentado num lugar de pisco com vinho. Ficou muito bom. Então, convido vocês, quando vocês visitarem, a experimentar esse drink feito com vinho. Esse nosso restaurante, tá? Esse restaurante tem capacidade para todos os passageiros. A Walk, outra rota, tá? Todos os passageiros almoçam no mesmo horário. O formato da mesa é diferente, são redonda e também a mesma
filosofia. O passageiro escolhe a mesa, porém não escolhe a cadeira, tá? E isso à noite se transforma no palco de muito entretenimento, tá? É muito simpático tudo que a gente vive a bordo, tá? No deck Atenas, aquele deck que fica embaixo, que não tem janela, tá? Nós temos todo esse tipo de acomodações, tá? Vocês podem ver as twin bed, quais são os números das cabines. Essa informação vocês também têm na página web. Porém, eu acho que visualizar dessa forma acaba sendo mais fácil, tá? As camas twin, elas têm 83 centímetros por 2 metros. Todas as camas têm 2 metros de comprimento, tá? E a cama de casal, 1,65. Então, temos aqui duas cabines que tem uma cama de casal mais uma cama de solteiro, tá? Isso na cabine, no deck Atenas. No deck Acrópolis, tá? Temos todas as cabines, são com cama de solteiro, tá? Só com diferente configuração, uma do lado da outra, uma em formato de L e uma unida pelos pés, né? No Partenão, também temos algumas diferentes cabines, só 307, que são 3 camas de solteiro, tá? Na Deck Olimpo temos a Master Suite, tá? Temos a Twin Bed e temos essa dupla casal. Então, podemos oferecer com cama de casal ou com cama de solteiro, tá? Aí vocês têm as medidas das camas, que eu acho que isso é bem importante para vocês mostrar isso ao passageiro, tá? No deck Ato, que é a parte de cima, tá? Temos esse tipo de cabines, tá? Com cama queen e com cama de solteiro. As datas de saída, tá? Temos aqui na baixa estação de outubro até dezembro, até o dia 19 de dezembro, a última saída, e depois começamos o dia 3 de março e até o dia 14 de abril. A mesma política, eu coloquei aqui as tarifas em duplo, tá? E quanto fica a tarifa em single? A única diferença é na Atenas, que acaba sendo mais barato em single. As outras são exatamente o dobro do valor do valor em duplo para utilização em single. São as tarifas da autoestação, tá? As tarifas e as saídas da autoestação, tá? Está incluída, como na outra, pensão completa, bar aberto, as excursões descritas no programa. A política aqui varia, porque vai de 1 a 5 anos, que são grátis, a partir dos 6 anos é tarifa normal, tá? A tarifa de marítima é $70, tá? A noite adicional custa a mesma coisa, $160, e inclui a acomodação, o jantar e o café da manhã do dia seguinte. Aqui vocês também podem optar por um tour adicional às covas do Milodon. Porém, vocês podem, a BRT vai oferecer para você alguns opcionais que vocês podem optar, tá? Com noites antes ou depois, em Porto Natales ou em Punta Arenas, tá? Essa é a Rota Chono. Agora vamos conhecer o vídeo da Rota Chono. Só um pouquinho. Mas eu acho que vai estar de novo sem som, né, Ethel? Vai estar sem som, mas é bom que vocês vejam, tá? A rota, porque realmente vale a pena, mesmo que sem som, que vocês consigam ver essa sim, para ter uma ideia. Tá. Porto Natales, né? De onde sai esse barco. Aí vocês veem o deck, o capitão conversando com os passageiros, dando as explicações de como que é a rota.
Aqui nós vamos ver esses elefantes marinhos. Essa cachoeira, da qual o barco se alimenta, ela se abastece dessa água. Depois vou mostrar para vocês por quê. Vocês veem essa cachoeira? O barco se abastece dessa cachoeira, tá vendo? Então, a água para que nós tomamos banho nessa rota é a água da cachoeira. É muito interessante isso. Evidentemente que quentinha, né? Sí, eso que sí. Esse whisky milenar.
Olha só o barco se abastecendo da água. Fue rápido, mas dio para ver. Lamentavelmente não tem o som, porém deu para ver as paisagens pelas que passa o navio, né? Porque realmente vale muito, muito, muito a pena, tá? A outra rota que nós temos é a Rota Nômades, tá? Que é um cruzeiro de 8 dias e 7 noites. Porém, a de outubro está 100% vendida, tá? E a de abril, nós ainda não temos a data, tá? Que ela vai vir de Porto Natales até Porto Montt, tá? É uma rota diferente, tá? Ela une as duas Patagônias, Patagônia Norte com Patagônia Sul. Porém, não são todos os locais que são visitados, tá? Então, nós temos que ela nasce em Porto Montt e termina em Porto Natales, ou, no final, nasce em Porto Natales e termina em Porto Montt, tá? Essa é a Rota Nômades da Patagônia, tá? É uma oportunidade de conhecer todas as vilas remotas de pescadores, passar em lugares onde são pouco habitados, como, por exemplo, Puerto Eden, tá? Vamos passar pelas termas de Quitrauco, visitar o Glacial Pio XII, o Amália, o Brujo, tá? E alguns que não estão incluídos no roteiro. Aqui nós temos um detalhe, eu vou passar tudo isso aqui para vocês, toda a rota que nós estamos fazendo agora em outubro, tá? Porém, eu não tenho ainda qual será a rota, imagino que vai ser inverso, incluindo ou tirando alguma coisa a rota de abril, tá? Esse cruzeiro nasce em Porto Montt, esse de outubro, né? Passamos por Porto Aguirre, esse vilarejo lindíssimo, um vilarejo de pescadores, tá? Que nós já vimos na Rota Chonos, tá? Quitralco, tá? Que é um local de propriedade de Escorpios, onde temos as águas termais, muito simpático, tá? É um paraíso perdido que eu chamo, tá? Puerto Eden, esse vilarejo tem esses caminhos todos feitos de madeira, tá? Esse é o habitat da etnia dos Cahuéscar. Só como informação adicional, os Cahuéscar, os nativos, já não existem mais, porque pela colonização eles acabaram se misturando ou simplesmente mortos pelos colonizadores. Lamentavelmente, esse é um fato muito triste no nosso país, tá? Onde nós não temos muitos descendentes de Cahuéscar puro, temos misturados, tá? Puerto Eden, esse é o Glacial Pio XI, tá? Que nós não visitamos nas outras rotas, tá? Se fala que esse é o maior e mais imponente glacial que nós temos na América do Sul. Geleira Amália. Olha só, a gente desce do barco pequeno e ainda passa pela escadeirinha com os icebergs do nosso lado. Tá? Geleira El Brujo. E chegamos novamente a Puerto Natales. Desse aqui eu não tenho o vídeo, tá? Não tenho o vídeo da Nômades de Patagônia, mas assim que eu tiver, eu também mando. Não sei se vocês têm dúvidas, não sei se Sí, ninguém perguntou nada aqui no chat, só foi um elogio das paisagens maravilhosas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, por favor? Bom, Gente, eu estou à disposição de vocês para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. As reservas, isso é informação para os agentes de viagem que estão nos vendo, as reservas são pela BRT, tá? Porém, se vocês tiverem dúvidas, tá, de como que é a rota, o que vestir, o que levar, pode me chamar quantas vezes precisarem. As reservas, eu não faço reserva, as reservas são feitas pela BRT, tá? tá ótimo, Ethel. Tá? Andrezinha, você gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Não, acho que é isso, né? Foi muito bem explicado o treinamento. Eu não sei se tem algumas perguntas ali no chatzinho, acho que não, Não, meu tem, né? bem, deixa eu ver aqui quem
Alguém? Não, Não tem. tem alguém que só falou que quer viajar. Olha, vamos viajar, tá? Vamos viajar, vamos organizar grupinhos, porque aí quem Vamos. organizar o grupo, a gente tem uma condição especial para quem levar grupinhos, tá? Eu converso depois com a Susana e com o André, tá? Para que Beleza. a gente possa organizar isso também, tá? Perfeito, Então, Etel. Obrigado então aí eu pela acho que isso aí, Etel, muitíssimo obrigada pelo teu tempo. Não, ao contrário, eu que agradeço o interesse, eu fico muito, muito feliz e honrada, e vamos continuar com nossos projetos, e vamos que vamos. Vamos. É assim. Muito obrigada, Etel. Só lembrando que o treinamento então fica gravado no nosso blog, né? Então, se alguém quiser depois tirar alguma dúvida, esquecer de algum comentário da Etel, entra no nosso blog lá, que a gente vai deixar a gravação ali até o final da tarde para vocês. Sim, e a Etel vai nos mandar os vídeos que ela tem, né? Exatamente. Perfeito. Exatamente. André, me Muitíssimo passa obrigada. seu e-mail também, tá? Sim. Que eu vou passar para a Susana e para a Isabelle, tá? Tá. E eu mando para você também. Beleza, meu bem. Muitíssimo Tá? obrigada. Eu que agradeço. Uma boa sexta-feira para todos. Para vocês também. Um beijo. A Ivelise ali Sim. está perguntando se tem página no Instagram ou Face. Será que ela está sem feed lá? Temos Tem? no Instagram, temos Scorpios, Cruzeiros Scorpios, e temos o site também, que é bem didático o nosso site, aparecem todas as informações, inclusive a galeria de imagens, ela vai poder conhecer também, entrar nos barquinhos, no itinerário, conhecer quais são as cabines. Eu mostrei resumido, mas aí ela vai poder ver uma a uma das cabines. Alguém levantou a mãozinha, quem foi? Foi a Rosa. Tá. Oi, Rosa, conte-me. Você gostaria de perguntar alguma coisa? Alô? Será que ela está sem som? Não sei, meu bem. Deixa eu ver. Espera aí. E a Ivelise ali, ela falou que não achou ainda no Instagram, Etel. Você pode repetir, por favor, ali qual que é o Instagram da Scorpions? Claro. Eu já, só um pouquinho, vou ligar o celular e vou dizer exatamente o nome de a Rosa levantou a mãozinha, mas eu não consigo liberar o som para ela. Então, se fosse tão gentil de perguntar pelo chat, filha, por favor, Rosa. Sim, mas eu não consigo liberar o som dela. Isa, você consegue? O Instagram aparece como Cruceros, em espanhol, _Scorpios. Não consigo liberar. Não sei. Cadê a Isabelle? Não consigo liberar também, Su. Tá bom, meu amor. Então, ela tem que Rosa, por gentileza, abrir você escrever no chat a tua pergunta. Pode ser? Everlice achou, beleza. Ótimo. Andresito, quando você quiser também postar alguns vídeos curtinhos no seu Instagram, eu tenho eles também picotadinhos, tá? Me pede que eu mando tudo isso para você. Excelente. Perfeito. Então, se puder centralizar isso na Suzana, aí ela encaminha para o nosso departamento de Claro, claro. Obrigado. Então, lamentavelmente, eu não sei que a Rosa gostaria de falar conosco, mas a gente não está conseguindo liberar o som. Etel, bom dia, tudo bem? É o Washington aqui do Departamento de Produtos. Tudo bem? Olha só, que alegria. Mas vale tarde que nunca. Sim, olha só, Tudo bem? Washington, a gente se viu no World Travel Market. Exatamente. Olha, que bom. Você estava com meu amigo da Dipro, né? Isso mesmo. Serginho. Exatamente. Olha. Então, a capacitação foi perfeita, muito boa. Obrigada. Tá? Agora a BRT agora vai promover os destinos mais fortes. Tá? Nós estamos E aí tem que fazer eventos em Washington. Exato. Perfeito. Nós estamos com
com umas estratégias de vendas e marketing aqui bem bacana, tá? Eu vi que você comentou sobre vídeos, passe para nós, Isso. tá? Que a gente vai alimentar nossas redes sociais, que é muito importante, tá? Então, assim, tudo que nós vamos fazer, nós vamos te passar, Ótimo. tá? Para você dar uma olhada, para aprovar também, tá? O treinamento foi perfeito, acho que todos entenderam. Nós, em nome da BRT, agradecemos a parceria com vocês. Eu que agradeço, porque, nossa, eu estava em dívida com vocês. Quando eu vi o e-mail da Susana falando assim, vocês não me mandam material, eu falei, meu Deus, como é possível isso? Como é possível isso? Mas é uma alegria enorme, e eu quero muito estar da mãozinha de vocês. Com certeza, vocês sempre vão estar em nosso portfólio, tá? A parceria vai continuar por muitos anos, tá? E pessoal, conte com a BRT e com a Scorpions. Isso, com certeza. Bom Tá bom, dia mas- para todos, meu bem. Bom dia para todos e muito obrigado mais uma vez. Obrigada, meu anjo. Tchau, tchau, um bom dia. Tchau, tchau. Etel, um abração. Tchau, tchau. Outro, tchau, tchau. Tchau, tchau.